Aula 26, Aliança da Lei. Nós vimos nas aulas passadas sobre o reino dividido, algumas aulas atrás, que o reino de Israel se dividiu, o reino do norte e o reino do sul. Vimos que o reino do norte, antes do reino do sul, o reino de Judá, ele foi extinto pelos assírios, e nós ficamos somente por um tempo com o reino de Judá. Mas pelos reis e pelo povo cometer os mesmos erros e os mesmos pecados dos reis e povo do norte, o reino de Judá também ele foi invadido pelo povo lá da Mesopotâmia, mas agora o Império Babilônico. Então, ali na Mesopotâmia houve uma mudança de império, o Império Assírio para o Império Babilônico, e depois nós veremos o Império Persa, que também vem daquela região, e o Império, então, Babilônico é que vai invadir e vai destruir a cidade, vai queimar todas as coisas e levar o povo de Judá cativo para a Babilônia. Então aqui há uma diferença, para que a gente possa entender essa parte das escrituras sagradas, essa parte mais final, da história final e dos profetas mais para o final. Quando o reino de Israel, o reino do norte, ele foi invadido pelos assírios, eles pegaram o povo, espalharam o povo, ali pelas nações, e colocaram um povo estrangeiro para morar ali na terra de Israel, e edificaram cidades, estabeleceram ali novas nações, enfim, houve realmente uma extinção, digamos assim, desse reino do norte. Com o reino do sul aconteceu diferente. É claro que tudo está à provisão. Se a gente lê o profeta Isaías, o profeta Jeremias, a gente entende a questão do remanescente, Mas como o curso aqui é panorâmico, para dar um panorama, a gente não entra nesses detalhes. Mais informações sobre os profetas a gente tem trazido nos domingos à noite, Então, o que acontece? O reino babilônico, o Império Babilônico, ele invade, destrói, mata muitos, é verdade, principalmente ali da nobreza, da corte, e os que ficam vivos, eles levam para a Babilônia. O Império Babilônico, ele invade o reino do sul, e aí os que ficam vivos, eles levam cativo o povo israelita, o povo do reino do sul, eles levam cativos para a Babilônia. Eles vão ficar lá, aproximadamente 70 anos, e aí existe... Quando a gente mexe com data, já falei para vocês, existe toda uma discussão. E aí nós entramos na aula de hoje, então, sobre o retorno dos exilados. Então olha a diferença com o reino do norte. Os israelitas do reino do norte, eles não voltam mais, eles se espalham pelo mundo, e a nação israelita, a nação do norte, aliás, ela não se forma mais. Com o reino de Judá, o reino do sul, é diferente. Eles voltam, em etapas, mas voltam. Então vamos ver aí sobre isso nas escrituras. Mas antes de ver o povo voltando, uma pequena consideração aí a respeito de como foi o exílio, o que significou o exílio para o povo judeu, passar a ser chamado judeu daqui para frente. Então vejamos,
Primeiro vamos entender qual foi o impacto, qual foi o significado, qual foi as lições, quais foram as lições aprendidas, enfim, o que o exílio representou para os judeus, né, para o povo judeu. Então a gente tem que pensar o seguinte: como é que foi essa experiência? Imagine que você, na sua vida cristã, viva experiências após experiências. E mesmo aquelas que talvez sejam triviais ou seculares, para nós cristãos, diz respeito sempre à nossa vida cristã. Embora hoje em dia exista um movimento, e isso não é hoje em dia, isso já vem desde do movimento evangelical lá dos Estados Unidos, há pelo menos 100, 150, 200 anos atrás, em separar o que é secular do que é sagrado. Então tem muita gente que pensa assim: hora que eu estou no meu trabalho com a minha máquina, aqui não tem nada de Deus, aqui é técnica, aqui é treinamento, aqui é obra humana. Se quebrar uma peça aqui, não é nem glória a Deus e nem glória a ninguém, é coisa da natureza, né? Quando eu entro na empresa, quando eu entro no meu escritório, quando eu ligo o meu computador, agora Deus fica do lado de fora, porque aqui é hora da razão, da ciência, do secular. Bom, aí na hora que eu vou para um outro campo da minha vida, que diz respeito a outros tipos de experiências, então aí eu ligo o botãozinho, né? Bom, agora Deus está presente, agora é hora de fé, agora é hora de entender que Deus está aqui comigo. Essa divisão é muito perigosa, e não existe um fundamento bíblico para a gente fazer uma divisão, né? De um momento onde Deus está agindo e no momento em que Ele, agora, vocês estão aí sozinhos, faz o que vocês quiserem, depois eu volto com vocês. Não é isso? Então nós vivemos experiências após experiências, e todas elas, por mais triviais e seculares, elas precisam ser entendidas dentro de um contexto cristão, dentro de um contexto de fé, dentro de um nosso relacionamento com Deus, uma vivência com Deus. E esse momento foi um momento para o povo judeu refletir, entender e quem sabe, né, se reestruturar na questão da sua fé e religiosidade. E ele foi muito marcante. Primeiro, né, um povo que ficou distante da destruída Jerusalém, capital da terra prometida. Israel não foi um terreno, uma terra qualquer. Israel foi, e é ainda para o judeu, um lugar que ele ganhou de Deus, que foi escolhido por Deus. Nós já vimos isso lá quando estudamos com Abraão, né? Então foi Deus que colocou Abraão ali. Abraão não era nativo de Canaã, Abraão não era daquela terra, nem, pelo que dá para entender, ele nem conhecia aquela terra, né? Porque diz lá em Gênesis 11, 12, deixa a tua parentela e eu vou te levar para um lugar, né, distante, eu vou te mostrar o lugar que eu vou dar para você e a sua descendência, para que você seja uma nação abençoada, e nessa nação todos os povos da terra sejam abençoados. Então, de repente você está vivendo milhares de quilômetros dali, longe, né, de Jerusalém, da sua terra sagrada, da terra que Deus lhe deu. Olha o significado disso. Então a gente tem que entender esse significado.
né? Também eles estavam distantes e ausentes do templo, o templo de Salomão, lembrando que no Antigo Testamento o templo é o símbolo da presença do Senhor. Ali Deus estava presente, é no templo que estava ali, né, a arca da aliança, ali que o povo se dirigia para cultuar a Deus. A presença do templo representava a presença de Deus no meio do povo. Então, de alguma maneira, você está longe do templo, sem poder acessá-lo, né? Isso implica alguma coisa para a sua vida religiosa, para a sua prática religiosa. A dinastia de Davi, que Deus havia prometido durar para sempre, aparentemente tinha chegado ao fim. Então olha só, como é que fica agora? É até um questionamento, mas Deus disse que jamais faltaria um descendente de Davi no trono, E agora, quem que é o rei lá em Jerusalém? Cadê um descendente de Davi lá sentado no trono e governando a nossa nação? Não tem. E a terra ocupada por estrangeiros, lembrando que esses estrangeiros adoravam deuses pagãos, né? Eram pagãos, né? Enquanto eles, derrotados e humilhados, estavam em cativeiro numa terra estrangeira. Então a nossa terra não só está longe, mas além dela não estar longe, ela não está vazia, ela está sendo pisada por pagãos, por homens que não temem a Deus, por homens que estão profanando aquele lugar. E, por último, o entendimento que a causa dessa desgraça toda, cumprimento de profecias que mostravam o que Deus iria fazer com o seu povo, em razão da infidelidade e desobediência. Ou seja, tudo isso, toda essa angústia que nós estamos vivendo, é porque nós somos infiéis e desobedientes. Ou seja, culpa nossa. Culpa nossa, né? Então essa experiência de exílio, ela foi marcante para o povo, né? Tanto que nós vamos ver depois que quando eles voltam para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, os judeus entendem isso como uma espécie de um novo êxodo, ou um segundo êxodo. Por quê? O primeiro êxodo foi quando eles saíram libertos da sua experiência de cativeiro, numa terra também de pagãos, idólatras, que é a terra do Egito, né? Por 400 anos aproximadamente eles ficaram ali, e apesar de terem um começo muito bom, depois eles foram realmente oprimidos e humilhados. Deus opera a libertação, né? E eles saem do Egito e vão para a terra prometida, cruzando um deserto. Interessante que para vir da Babilônia agora para a Palestina, você também tem que cruzar um deserto, né? Então sempre o deserto está no meio do caminho. O deserto, ele é figurativo na Bíblia, inclusive, né? Então a gente vê Cristo por um tempo no deserto, Paulo ficou por um tempo no deserto, né? Então a gente vê isso até no sentido figurativo, que é aquele momento de reconstrução, né? No caso de Jesus não, mas um momento especial na vida da pessoa, em que ela, né, está entendendo o que Deus quer da vida dela. E a vida cristã também pode ser considerada como uma espécie de peregrinação pelo deserto, né? Que é um lugar de adversidade, que não é um lugar que alguém possa dizer, vou fazer aqui morada. Ninguém quer morar no deserto,
Ninguém quer pegar, olhar areia para todo lado, erguer ali uma casa e que linda paisagem, agora eu posso vir ser próspero nesse lugar. O deserto é terra inóspita, não é terra de sobrevivência, né? O clima não ajuda, a terra não ajuda, e os próprios animais que vivem numa região de deserto, eles são perigosos, né? Não é um lugar próprio para vivência. Mas às vezes tem muito evangélico, muito crente achando que a terra prometida é essa, que a prosperidade prometida por Deus é a prosperidade material, é você nesse mundo agora, né? Gozar de todas as bênçãos possíveis, como que se a herança do Senhor fosse você ser próspero nesse momento. E a gente esquece isso, a gente esquece que Pedro nos chamou de peregrinos, e a gente prende o nosso coração muito nas coisas do presente tempo, né? Então, a experiência do exílio foi como que se Deus fizesse o povo dar um passo atrás, repensem aí tudo que vocês fizeram, entendam quem são vocês, né? Conheçam minha mão e meu poder agindo novamente, e depois a gente vai continuar a história. Então essa foi a experiência aí do exílio, né, dos israelitas. Bom, quando o povo israelita, que depois vai passar a ser chamado judeu, né, a partir dessa experiência de exílio. Então, quando o povo judeu foi levado cativo, foram sob o domínio do Império Babilônico. O Império Babilônico é que dominava toda aquela região ali, né, do Oriente Médio, do norte da África e boa parte da Europa, tá? Desde ali da região da Mesopotâmia, né? Então, se você olhar ali o mapa, né, o Império Babilônico. Acontece que houve depois, né, de um tempo, uma mudança de império. O Império Persa, que também é daquela região, né? A Pérsia, os persas hoje são os iranianos, né? Os persas vão dominar, vão conquistar aqui todo o império, e inclusive aquela região da Palestina passa a ficar debaixo do Império Persa. Então, para a gente entender o retorno dos exilados, a gente precisa entender um pouquinho dessa história, né? Então vamos olhar aqui um pouquinho esse gráfico, né? Eu sei que ele não tem uma visibilidade boa. Toda essa faixa amarela aqui é o domínio persa. Nos gráficos anteriores a gente via aqui a Palestina, o Egito e a Mesopotâmia, ou seja, quer dizer que o Oriente Médio, o norte da África, especialmente o Egito, e a região da Mesopotâmia, né, a região da Assíria, toda ela agora está sob o domínio persa. Israel está sob o domínio persa. É nesse tempo do domínio persa que nós temos o Neemias, o Esdras e os profetas, e o profeta Malaquias, tá? Também aqui com uma interrogação, porque existe aquela discussão, Esther, Esdras também, tá? Esdras, Neemias, Malaquias, Esther, e aqui o livro de Esdras e Neemias acontece aqui nesse contexto. O que está aqui em cor de rosa é a Grécia. Então nessa época aqui, a Grécia não está debaixo do domínio persa, ela está independente. A Grécia só vai ficar debaixo
de um domínio na época do Império Romano. Aí o Império Romano, ele vai inclusive estar sobre a Grécia. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Olha, Dario I, Xerxes I, Artaxerxes I. Esse Xerxes I é que acredita-se ser o Assuero, né, o rei do livro de Esther. Tá? Então, por isso que essa interrogação, porque há uma conjectura, né, de que esse aqui seja o rei Assuero. Tá? Mas não há discórdias, né? E a Grécia, como eu já falei para vocês na semana passada, a Grécia vive o seu período clássico da filosofia, e eu vou falar um pouquinho de alguns daqui a pouco, tá? Como eu disse na aula passada, por que é importante falar um pouquinho desses filósofos gregos? Porque a filosofia grega, ela mudou o mundo, ela está presente hoje, por mais que você imagine que não, e ela impactou o cristianismo dos primeiros séculos, ou para combater, ou para se colocar ao lado. Muito bem, então nessa época agora do domínio persa, é que vai acontecer a reconstrução de Jerusalém e do templo. Então mais um gráfico aqui, tá? Esse gráfico inclusive é anterior àquele que eu já passei. O rei Ciro, né? Então veja, até aqui, o Egito, esse que está em verde, ele não estava sujeito a nenhum império, né? Ele tinha sua própria soberania. A Mesopotâmia, ela dominava a região dali na Mesopotâmia dominava o Império Babilônico, e aqui você está vendo rosinha também, dominava a Palestina. Então o reino de Judá estava sujeito ao Império Babilônico, né? Então nesse ano aqui de 539 a.C., no ano 539 a.C., Ciro, ele vai assumir o trono do Império Persa. Então no ano 539, o Império Persa passa a dominar praticamente toda aquela região conhecida do mundo ali. Nós temos aqui, no ano 538, ou seja, um ano depois, lembrando que nós estamos de contagem regressiva, né? 539 é mais antigo do que 538, porque nós estamos antes de Cristo, então a contagem ela é regressiva. Ou seja, no ano 539, Ciro vai ser o primeiro imperador persa, então ele vai assumir o Império Persa. No ano seguinte, nós temos o Edito de Ciro, no ano 538, que vai permitir o retorno dos exilados. Tá? Então, Ciro, depois de um ano, ele chega, os judeus que estão aqui na Babilônia, esses exilados, podem voltar. Tá? E aí a gente tem o retorno, né? A gente vai ver aqui, Zorobabel é um dos líderes. Tá? Então no ano 538 tem a primeira leva, o retorno da primeira leva. O profeta Daniel, ele vai percorrer desde da ida de Israel para o exílio, né? Então o tempo do profeta Daniel é grande, e ele vai até o início do Império Persa. Tá? Então o profeta Daniel. Depois nós temos aqui já na época da reconstrução do templo, o profeta Ageu e Zacarias, e lá no tempo do profeta de Esdras e Neemias, o profeta Malaquias. Então ele é o último, né, o último livro da Escritura, que vai trabalhar ou vai profetizar no tempo de Esdras e Neemias. Tá? Então 538 existe esse edito para que haja o retorno dos exilados.
No ano 515, termina-se a reconstrução do templo. Então, mais ou menos 25, 35, 23 anos depois que a primeira leva de judeus volta da Babilônia para ali em Jerusalém, eles começam essa reconstrução do templo. 23 anos depois, esse templo é reinaugurado, tá? 515. Esse templo vai ser depois atacado, né, no tempo lá do domínio Seleucida, e aí Herodes depois, na última metade do primeiro século, Herodes já, o rei colocado ali em Judá, em Jerusalém, pelo Império Romano, ele vai fazer uma série de reformas durante 40 anos, na tentativa de agradar ali os judeus, né? Por isso que lá em João capítulo 3, quando Jesus entra no templo, e todas as vezes que eu leio aquele texto eu me arrepio, porque Jesus entra naquele templo e começa a pega um chicote e começa a derrubar todas aquelas mesas de negócio, e dá a impressão que Jesus, com uma raiva santa, né? Começa a falar: não façam na casa do meu pai casa de negócio. Isso mexe com a minha cabeça. Até que ponto a gente deve entender isso nos dias de hoje, né? Quer dizer, podemos falar que isso está acontecendo hoje ou não? Não sei, né? Será que Jesus não faria a mesma coisa? Mas enfim, e aí o pessoal, peraí, quem é você, né? Quem é você para chegar aqui, derrubar tudo, expulsar todo mundo aqui de dentro? Que autoridade você tem? Qual é a sua credencial, né? E aí Jesus fala: derrubem esse templo, em 3 dias eu reerguirei. É claro que ninguém entendeu nada, porque ele estava falando da sua morte e ressurreição. O próprio texto fala que depois os seus discípulos entenderam. Está lá, João 3. Depois que ele ressuscitou, os discípulos entenderam o que ele quis dizer. Mas o pessoal da época falou assim: mas demorou 40 anos para poder erguer esse aqui, você em 3 dias reergue, né? Quer dizer, nenhum pedreiro, nenhum engenheiro do mundo tem condições, né? Veja, a visão limitada dos religiosos do tempo de Jesus, a mesma visão limitada de Nicodemos, né? Que no mesmo capítulo 3 chega para Jesus. Aliás, o templo é no capítulo 2 de João, tá? Já Nicodemos no capítulo 3, né? Que vai chamar Jesus de mestre, porque ninguém pode fazer esses milagres se não for de Deus. E Jesus fala: se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus, né? E Nicodemos não vai entender também isso aí, tá? Então, essa é mais ou menos a história do templo. Então a gente vê, começa a entender um pouquinho, né, dos acontecimentos aí da vida do povo israelita. Nesse tempo aqui também, então nós estamos no 6º século, tá? Meados do sexto século, né? Aqui é final e aqui mais início do 6º século. Então aqui, muita coisa está acontecendo, inclusive um homem que vai influenciar muito também a sociedade hoje, né? O tal do Pitágoras, que a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Olha lá na China, aquela região do Nepal, Buda é desse tempo. Então, remonta a esse tempo, né, a existência de Buda lá no Nepal, e na China o Confúcio, né? Então a gente tem religiões hoje, né, tanto o budismo, o confucionismo, são religiões orientais que têm influência sobre a maneira como hoje o ocidental entende a vida. E aquilo que eu falei para vocês dessa divisão entre secular e sagrado,
tem influência da religião oriental. Nós vemos aí, década de 70, ouvindo falar muito de nova era, né? Lembra? Nova era, que é o quê? Quando o mundo ocidental vai buscar no Oriente alguns conceitos religiosos para aplicar na sua vida, né? E ela leva o povo a essa divisão entre secular e sagrado, ou reforça essa ideia. Lao Tse na China, Confúcio, Buda, são aí, essa época é uma época também importante da história da humanidade. Então aí o chamado Êxodo, ou o segundo Êxodo, né? Em 539 a.C., os persas derrotam os babilônios. Ciro publica um edito permitindo aos judeus voltar à sua terra natal. Ficou conhecido então como o novo ou o segundo Êxodo. Muitos judeus decidem ficar na Babilônia, também isso é um fato, né? E você, lendo esses profetas que eu mencionei aí, você pode entender um pouco disso. Mas muita gente ficou estabelecido. Mas vamos ler o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, esse Salmo 126 é um chamado Salmo pós-exílico. É um salmo cantado pelo povo judeu, narrando como é que foi a experiência, quando então o Ciro, podem voltar, e ele volta, olha, quando o Senhor, veja, os homens piedosos, né, crentes entenderam, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, quer dizer, gente, não é verdade, é isso mesmo, será que eu ouvi direito? Então é um salmo assim, bonito de você ler, quando você está entendendo o contexto dele agora. Então o Salmo 26 acontece nesse contexto, narra esse contexto, e ele fala de restaurou no passado, e fala de restaurar no presente também. Por quê? Podemos voltar para a nossa terra, mas o que nós vamos encontrar lá? Ruínas e destruição. É isso que nós vamos encontrar. Então o povo reconhece o que Deus fez, mas ao mesmo tempo está entendendo a dependência deles para que Deus continuasse abençoando, porque eles teriam que reconstruir toda a nação dos judeus. Bom, então aí em 539 isso acontece. O povo recebe permissão para reconstruir Jerusalém e o templo. Então olha que interessante, né? Enquanto os assírios, que foram os que invadiram o reino do norte, e os babilônios, que invadiram o reino do sul, impunham a adoração a seus deuses sobre os povos conquistados, e aqui a gente entende a história de Daniel, né? O Daniel e também os 3 amigos de Daniel que foram jogados na fornalha. Daniel, porque alguém viu ele orando em direção a Jerusalém. Daniel era um cara, que nunca deixou de exercer a sua prática de adoração a Deus, mesmo debaixo de ameaça. Então ele, 3 vezes ao dia, se virava para Jerusalém e orava, e foi lançado na cova dos leões. Os seus amigos foram lançados na fornalha, ardente. Por quê? Porque é o seguinte, agora você tem que adorar os nossos deuses. E geralmente
os tiranos costumavam assumir a personalidade de divindade, né? Se você já assistiu, e claro, acho que já assistiu filmes, principalmente da época dos faraós do Egito ali, em que os súditos não podiam nem olhar para eles, né? E muito menos encostar. E a maneira como eles se vestiam, havia um séquito que os rodeava, porque eles precisavam passar para o povo a imagem de divindade. Eu não sou um mero homem, eu sou um Deus, né? Então o povo tinha que adorar, inclusive a ele, o imperador, como um Deus. Ora, quem é que pode derrotar um Deus? Só um outro Deus. Então nós, povo, vamos ficar aqui quietinho no nosso lugar, né? Porque só um outro Deus pode vir derrotar esse Deus, né? Ou seja, isso aí é coisa para gente grande, não é coisa para gente. Está além do nosso... a religião, muitas e muitas, inúmeras vezes foi e ainda é usada para manipular pessoas, para subjugar pessoas. Tá? A religião tem um poder muito grande e infelizmente esse tipo de atitude leva muitas pessoas a se colocar contra o envolvimento de religião no Estado, né? E a gente, de certa maneira, fica, ainda que de uma maneira um pouco diferente, até vendo como isso acontece no nosso país, como é polêmica esse envolvimento de religião e Estado, né? Bom, então os persas já tinham uma postura diferente, né? Os persas respeitavam os seus deuses e até mesmo os adoravam. Então os persas pensavam diferente. Não, vocês estão um povo subjugado politicamente, né? Vocês não têm liberdade política, é a gente que vai determinar aqui, então. Mas é o seguinte, se vocês adoram Jeová, continua adorando lá Jeová. E o dia que vocês tiverem um culto lá, me chama que eu quero ir lá adorar também. Entendeu? Então assim, os persas tinham uma visão diferente. Então não foi um problema reconstruir o templo de Jerusalém. Não, pode ir lá reconstruir. Vocês querem adorar o Deus de vocês? Vai lá. E eu vou lá também se eu tiver chance para fazer o mesmo. Só que também não vem me criticar depois, né? Então é assim, eu te respeito, você me respeita e assim a gente caminha. Tá bom? Bom, a restauração de Judá, primeira etapa aí, Zorobabel, neto do rei Jeoaquim. Então Zorobabel tinha uma linhagem real, né? Jeoaquim foi descendente de Davi. E Josué, o sumo sacerdote, interessante, né? O Josué, aquele que vai comandar, né, a restauração da fé religiosa judaica. Como é que é o nome de Jesus no hebraico mesmo, gente? Joshua, né? Jeová salva. Então o Josué, o Joshua, né? É o sumo sacerdote. Ele e Zorobabel vão reconstruir o altar e retomar as atividades regulares, religiosas regulares. Tá? 539. A reconstrução do templo é iniciada em 520, concluída em 515, sempre antes de Cristo, tá? Aproximadamente 70 anos depois da destruição do anterior, conforme profecia de Jeremias 29:10. Então, estou acabando já, gente. 29:10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Tá? Então, mais uma vez, essas datas elas são debatidas e discutidas, certo? Mas aproximadamente
70 anos. Então 585 é a data do exílio, que o povo vai para o exílio. Já é a segunda deportação, 515 é a inauguração do templo. Esdras, o sacerdote escriba, chega a Jerusalém com a tarefa de regulamentar e restaurar as responsabilidades morais e religiosas de Israel de acordo com a lei. Esdras 7 a 10, então faça a leitura de Esdras 7 a 10 e você vai entender qual foi a missão dele. A gente não vai detalhar aqui, como eu falei, esse curso é um panorama, tá? É para você entender o contexto. Isso acontece no ano 458, então 90 anos, 538 para 458 não dá 80 anos, né? 38, 40, 60 mais 40, não mais, 100 anos, 100 anos, 120, aí, é duro fazer as contas de trás para frente, certo? Faça as contas aí, e você vai descobrir, mas dá a impressão às vezes que lendo a Bíblia que as coisas é meio em seguida, né? Acontece um, já vem o outro, não. O templo foi inaugurado em 515, em 538, o povo voltou. Eu acho que eu acertei na primeira vez, 80 anos. Esdras, ele vai, então, depois, né, que o templo tinha sido inaugurado, 515, 42, 17, 57 anos depois, Esdras vai para lá, justamente com essa finalidade aqui, de restaurar as responsabilidades morais e religiosas de Israel. Então, o Esdras vai lá para ensinar, né? Tá certo? Porque o templo foi reconstruído, mas precisava alguém para ensinar agora. Sempre assim, né? Sempre tem que ter alguém para ensinar. O Neemias é enviado a Jerusalém para restaurar a cidade de Jerusalém, mais especificamente os muros da cidade. Então, aí 445, né? 13 anos depois chega Neemias, tá? 55 mais 15, 70 anos. 60 anos depois da reconstrução do templo, que Neemias chega para fazer a reconstrução dos muros, agora, de Jerusalém. Tá? Para terminar, só uma palavra sobre Esther, porque a história de Esther acontece aí nesse período, e aí um breve resumo que você conhece, né? Esther, uma judia que se tornou rainha, esposa do rei persa Assuero, que geralmente se identifica como Xerxes I, e usou a influência que tinha como rainha para impedir o extermínio do seu povo através de uma artimanha de Amã. E para comemorar a vitória do povo judeu, instituiu-se a comemoração do Purim, tá? Que significa sorte. Então, veja, o retorno dos exilados, a reconstrução do templo de Jerusalém, não significa que dali para frente foi mil maravilhas, sabe? A história continuou. A gente teve aqui Deus livrando o povo judeu de ser exterminado, através de Esther, através de uma mulher, tá? Depois a gente vai ver que no tempo do domínio seleucida, Deus usou os macabeus também para, de alguma forma, preservar, né, a religião judaica, que a intenção lá do Etíoco, do Epifanes, como é que é? Antíoco Epifanes, eu acho, era, né, acabar com o culto, né, a religiosidade judaica, né? Então os macabeus, a gente vê isso, senão, provavelmente na próxima aula já a gente vai ver isso aí, a revolta dos macabeus. Gente, próxima aula a gente continua, e aí a gente já entra no período interbíblico, porque veja bem, de Malaquias até João Batista, a gente tem ali uns 400 anos, tá? O que aconteceu nesses 400 anos? Então, embora não haja um relato bíblico, né, mas eu quero passar aí em uma ou no máximo 2 aulas, o que aconteceu nesse período interbíblico,
porque é ele que vai nos dar ideia do contexto histórico, cultural, social, político, religioso do tempo de Jesus e dos apóstolos. Então, para a gente entrar no Novo Testamento, eu quero entender um pouquinho com vocês do período interbíblico. Então, deve ir umas 2 aulas aí para a gente falar dele aí. A gente vai ver então o domínio macedônico e o domínio romano, e vamos ver alguns movimentos filosóficos que lá no 1º século e até hoje estão aí de alguma maneira, né, presentes, e nós temos que lidar aí com essas questões, tá bom?